Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Acabou a semana 14 da NFL ontem, nesse confronto entre o New England Patriots e o Arizona Cardinals, um jogo que não foi nada competitivo. A gente teve aí o Cardinals passando em branco após o intervalo e foi um jogo bem sofrido, principalmente pela lesão, do Kyle Murray, mas também porque o Colt McCoy apanhou muito, coitado. Ele, que eu já disse aqui algumas vezes, é um quarterback que eu acompanho desde o Texas Longhorns, gosto demais dele, ele que já passou por 5 franquias aí na NFL, é um cara veterano, experiente, mas que infelizmente já sofreu com muitas lesões, então tá longe de estar no auge da sua performance. Ontem a gente viu algumas dificuldades, especialmente com a linha ofensiva do Cardinals, que já sofreu diversas alterações ali na sua composição e ontem estava deixando passar tudo, O Matt Judon ali, foram 3 sacks, eu acho, dele só no jogo de ontem, não tenho certeza. Enfim, pelo menos 2 eu tenho certeza que foi. Um deles, inclusive, foi compartilhado, Mas ele volta a liderar a NFL em sacks. Inclusive, eu vou até dar uma olhada aqui em relação a isso, porque semana passada eu não falei aqui sobre os stats, Então a gente pode até dar uma olhada nisso. Mas vamos olhar primeiramente aqui a playoff picture, porque nessa reta final de temporada é o que mais importa. Então, nesse momento, os Patriots, com essa campanha 7-6, e essa vitória de ontem foi muito importante, ficaria na 7ª posição, na 7ª colocação da AFC, o que colocaria possivelmente o Patriots enfrentando o Kansas City Chiefs, que está em 2º lugar. Então a gente ainda tem a first round bye do Buffalo Bills, que está com campanha 10-3. E, eventualmente, os Patriots iriam enfrentar o Kansas City Chiefs. Então um confronto que seria terrível, nada favorável. E na 6ª colocação a gente tem o Miami Dolphins, que nessa circunstância iria enfrentar o Baltimore Ravens. E fechando a gente teria Bengals e Titans. Então a gente já consegue ver aqui um desenho, E até porque a maior parte desses times aqui, a menos é claro que aconteça algum acidente, alguma lesão, algum grande desfalque, já estão bem encaminhados, dentro das suas divisões e tal, com exceção aqui talvez dos Titans, que não tem apresentado uma constância, assim, eu não digo aqui necessariamente de matemática, de números, mas eu digo assim de performance. Eu já falei isso aqui, repito sempre, muitas vezes as estatísticas nos ajudam a compreender o jogo, mas quando você olha somente para elas sem assistir, você pode chegar a uma conclusão equivocada. Inclusive ontem no League até foi comentado isso, O Paulo e o Ari conversavam ali, o Anthony Curti inclusive reiterou isso, que alguns jogos, quando você olha para as estatísticas, você pode ter uma impressão completamente errada do que de fato aconteceu. Os números às vezes podem nos enganar. Na NFC a gente tem o todo-poderoso Philadelphia Eagles, que está com essa campanha 12-1, e diferente de outros times, que tem campanha positiva, os Eagles não somente têm bons números, como têm boas performances. Então você vê o time realmente qualificado, Jalen Hurts a cada dia melhor, o corpo de recebedores, a defesa dos Eagles trabalhando bem, a linha ofensiva trabalhando bem. Então é um trabalho completo. Nesse momento eu coloco, óbvio que não, eu coloco, todos olham para o Philadelphia Eagles como um grande favorito a vencer o Super Bowl. Não somente pela campanha positiva, mas por todos esses fatores aqui. É impressionante quando você vê o confronto ali dos Eagles diante de algumas equipes, que também estão aí na disputa pelos playoffs, pelo Super Bowl, e você não vê nenhuma grande fragilidade do Philadelphia Eagles. Isso também foi comentado ontem no League. É um time que aparentemente não tem nenhum grande problema. Então você vê muitas virtudes no Philadelphia Eagles, o que a gente já não pode dizer, o que eu tenho já repetido, por exemplo, do Minnesota Vikings e dos Giants, que fariam um possível confronto, Os Giants entrando na 7ª posição contra os Vikings na 2ª, por conta da campanha, E aí a gente fecharia com Commanders e 49ers, e o Dallas Cowboys enfrentando o Tampa Bay Buccaneers,
A gente já vai falar aqui sobre esse 49ers e Buccaneers, né? E é claro também, a gente não poderia deixar de falar desse confronto que abriu a semana 14, que foi esse jogo incrível, cara, com uma final emocionante entre o Los Angeles Rams e o Las Vegas Raiders. Cara, aquela última campanha é uma história de Hollywood, né, cara, do Baker Mayfield. O renegado, aquele que já estava sendo subestimado, saiu com problemas de Cleveland, não teve uma boa performance, não teve nem tempo também para se estabelecer em Carolina. Carolina que inclusive venceu esse jogo, né, que era muito importante para o Seattle Seahawks, mas voltando aqui para falar do Baker Mayfield, foi uma campanha de 98 jardas nos últimos 2 minutos, se eu não me engano. Tiveram algumas faltas ali, é claro, que ajudaram, mas a gente não pode tirar aqui o mérito, cara, dos lançamentos, das leituras e do comando que o Baker Mayfield tem sobre um time que ele acabou de chegar. Foram, sei lá, poucas horas depois, se eu não me engano, 72 horas depois do cara chegar. Nem sei se foi isso. Mas assim, cara, é pouquíssimo tempo para você absorver ali o playbook, você desenvolver qualquer sintonia com o corpo de recebedores, o seu tempo de pocket ali com a sua linha ofensiva. Então realmente foi impressionante. E é muito interessante a gente observar o quanto que o fato de um jogador chegar com essa coisa de ter que se provar, né, aquela coisa temerária, de ser questionado, de ser colocado ali como um underdog, favorece muitas vezes, dependendo, é claro, né, de como você enfrenta essa situação, positivamente, né, porque você pode canalizar isso para um incentivo de, não, eu vou provar que eu sou capaz, eu vou provar, né, que eu ainda tenho gasolina no tanque, que eu sou aquele cara que foi a primeira escolha geral do draft. Então, assim, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo não só na NFL, né, mas sempre quando tem alguém que está sendo subestimado, está sendo questionado, um jogador que vem do banco, aquela coisa, você vê um fator extra ali, né, na receita da motivação dele para chegar e apresentar uma última campanha como foi essa do Los Angeles Rams, que já não tem nenhuma perspectiva, mas que sem dúvida teve uma grande alegria, né, pelo menos de ter essa vitória aí jogando, né, no SoFi Stadium. Foi realmente incrível, esse jogo foi muito bom. Dolphins e Chargers, a gente já vem acompanhando aí uma fragilidade, uma certa decadência dos Dolphins, né? O Tua Tagovailoa já saiu aqui da disputa do MVP, né? Porque a menos que alguma coisa muito excepcional aconteça, a gente consegue perceber que mesmo com o Tyreek Hill, mesmo com o Jalen Waddle, o ataque do Dolphins está meio que figurinha marcada. As defesas já entenderam como está funcionando a coisa e estão neutralizando isso muito bem. E até mesmo a defesa dos Chargers conseguiu fazer isso. Então é realmente um motivo de preocupação aqui, né? Embora a gente tenha essa campanha aí de 8-5 e tal, é preocupante, porque se você se comporta dessa forma diante de defesas, como é o caso da defesa dos Chargers, né, que tá uma peneira, imagina o que não vai acontecer aqui numa situação de eventual disputa, né, divisional, coisa do tipo. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aqui com essa equipe dos Dolphins, mas apresentou uma queda já aqui pela terceira semana que não tem uma performance convincente. Por outro lado, mesmo com todos os problemas, né, que a gente viu, a gente teve aí o Austin Ekeler correndo muito bem, ajudando muito o Justin Herbert, o Williams também com 6 recepções, e o Justin Herbert, cara, que é um quarterback excepcional. Eu sou apaixonado por esse cara, sabe? A gente tem agora uma leva de quarterbacks impressionante, né, cara? O Joe Burrow, o Justin Herbert, nem preciso falar aqui de Patrick Mahomes, Josh Allen, né, o Lamar Jackson, o próprio Tua, né? Talvez o Justin Fields, ele tá tentando se colocar também em um panorama como esse. O Kyler Murray, que se machucou, mas que também chegou, né? Somando, agregando bastante na NFL, tá em queda de produção. Mas a gente tem realmente uma leva, uma safra muito boa de quarterbacks, né, cara? E vamos ver se agora o Baker Mayfield consegue se reencontrar em Los Angeles. Vamos falar do Brock Purdy, né? É Brock Purdy. Eu falei na semana passada que o Joe Montana falou que o cara era bom, né? Não necessariamente com essas palavras, mas disse, olha, esse moleque vai conseguir conduzir esse ataque. E a gente viu isso acontecer com excelência. Pela primeira vez na história,
um quarterback que está fazendo o seu primeiro jogo como titular, porque no último jogo ele entrou na metade, né, ali substituindo depois do Garoppolo quebrar o tornozelo, mas nesse jogo ele começou contra o Brady. Tudo bem que estava jogando em casa, então isso foi um fator favorável, mas independente disso, cara, foi impressionante o que a gente viu. Cuidou muito bem da bola, fez decisões acertadas, o plano também de chamadas aqui, é claro que é fundamental você ter um Kyle Shanahan no seu headset ali, né? No seu headset, no seu capacete, te passando as orientações. É claro que isso é fundamental, mas a gente não pode tirar o mérito de um cara que é praticamente um calouro, né? A última escolha geral do draft. Que, poxa, a família dele veio pro estádio, cara, muito bacana. Imagina a primeira vitória como titular do cara começando um jogo contra o Brady. Sem dúvida, uma coisa impressionante. E o Brady assinando bola ali das interceptações dele. Que maravilha, né, cara? A NFL proporciona isso daí. Panthers e Seahawks. Aqui, cara, o Seahawks perdeu uma oportunidade incrível aqui de ganhar jogando em casa. Um jogo interessante. Mesmo perdendo, né, o Geno Smith continua, cara. 3 touchdowns lançados. Se eu não me engano, ele foi interceptado nesse jogo, não me lembro. O Sam Darnold, que não fez muita coisa, mas conseguiu conduzir o ataque, foi o suficiente, né? 30-24, foram 10 pontos derradeiros ali que conseguiram sacramentar essa vitória dos Panthers, que estão ali em segundo lugar, colados em Tampa Bay. Então, é claro que é um time que não demonstra aqui nenhuma ameaça, mas que matematicamente está aí, as coisas ainda podem acontecer. Reta final de temporada, dezembro é o mês crucial da NFL, onde as coisas estão acontecendo. Chiefs e Broncos, a gente viu aí algumas interceptações do Mahomes, né, mas também alguns passes extraordinários, mas isso daí a gente já está acostumado a ver. O que é a exceção aqui são as interceptações. Mas, cara, o que me chamou demais a atenção, eu fiz até uma publicação no meu Instagram, se você não me segue lá, falando sobre essa última oportunidade. Parecia que eu já estava prevendo essa concussão do Russell Wilson, né? Porque é claro que os Broncos não têm mais nenhuma perspectiva para a temporada, mas seria tão importante para esse time, cara, conseguir fazer um bom jogo contra um grande favorito, que é o Kansas City Chiefs. Seria tão importante isso para reconstruir a confiança do torcedor para a próxima temporada em relação ao Russell Wilson, que foi estimado, foi cotado como a peça que faltava para levar esse time dos Broncos aos playoffs, e foi terrivelmente pior do que qualquer torcedor pessimista poderia imaginar, né? E incrivelmente esse jogo foi muito melhor, foi o melhor jogo da temporada dos Broncos, mas infelizmente, cara, a gente teve aquela concussão ali do Russell Wilson, ele batendo com a cabeça no gramado, uma coisa horrível. E mesmo assim, cara, no final do jogo, eu não tô lembrando aqui o nome do outro quarterback que entrou, o reserva, mas ele ainda conseguiu, se eu não me engano, lançar um TD ali no finalzinho. O Kansas City Chiefs, que não pontuou no quarto período, mas já tinha aberto uma vantagem suficiente, 34-28. E os Broncos agora, cara, vão pedir para Deus aí para ver o que vai acontecer primeiro, né, com essa recuperação do Wilson. E se eu vi até alguns torcedores fazendo piadas de mau gosto, né, do tipo, agora que ele bateu a cabeça, vamos ver se ele volta melhor, vamos ver se o Russell Wilson ressurge das cinzas. Então, assim, é complicado você fazer esse tipo de piada, né, cara, porque isso é uma coisa que envolve a saúde do cara, né? A gente tá falando aqui de um atleta, a gente tá falando de um ser humano, né? E eu fico chateado quando eu acho que existem limites sim para o humor, né? Mas isso daí não é assunto para esse vídeo, né? Eu acho que a lei rege a tudo e a todos, então não existem exceções para esse tipo de coisa, e muita gente acredita que o humor pode trabalhar nessa linha tênue entre o absurdo, né, e não, é só brincadeira, e eu não vejo bem assim. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Eagles e Giants, um atropelo, um completo atropelo. Eu fiquei com pena aqui, na verdade, cara, do Daniel Jones, tá? Assim, você vê que o time dos Giants essa temporada surpreendeu a todos. A verdade é essa, ninguém imaginou que o Giants chegaria, né, na semana 14 com uma campanha positiva. Mas aqui diante do Philadelphia Eagles não poderia também esperar muita coisa, né, cara? Foi assim. E eu vou dizer que os Eagles quase que tiraram o pé, né? Mas assim, não é justo, não é honesto com o esporte, né? Então foram 14 pontos no quarto período, poderia ter sido mais, 48-22. Jets e Bills, um jogo aqui que, olha, eu vou te falar, os Bills venceram esse jogo, mas passaram um sufoquinho aí desnecessário,
né, o terceiro período, voltando ali do intervalo, os ajustes no New York Jets, né, realmente a gente viu, até com o Mike White, né, que a gente já viu esse nome aí figurando em outras temporadas com aquele jogo contra o Cincinnati Bengals, esse cara, né, que tem ali coelhinhos na cartola, de vez em quando faz alguma coisinha, não conseguiu produzir muita coisa, lançou para 268 jardas, mas o New York Jets aqui para mim tá já além daquilo que a gente considerava, né, como o teto deles para essa temporada. Então não dá nem para dizer que é uma grande decepção aqui, já era uma coisa prevista, mas me preocupa que o Buffalo Bills não tenha dominado esse jogo e tinha ingredientes para isso. Tá? Vikings e Lions, o Vikings perdeu para o Detroit Lions, cara, 34-23. Eu fiquei muito feliz com isso, para falar a verdade, tá? Não porque eu tô torcendo contra os Vikings, mas porque, cara, os Lions, como eu disse, é um time que merece demais. Merece demais e coloca-se aqui com essa campanha 6-7 com algumas possibilidades ainda. Então, ainda existe vida para o Detroit Lions. É claro que a gente está falando aqui de uma coisa muito distante, o melhor dos mundos, em que tudo vai funcionar, né? E a gente tem aqui também um calendário que não é favorável para isso, mas torcedor dos Lions ainda pode sonhar. 34-23, um jogo, especialmente o quarto período, com 13 pontos, excepcional. O ataque dos Lions já provou do que é capaz, tem feito isso durante toda a temporada, precisa de ajustes na defesa. Gostei demais das chamadas desse jogo, veja os melhores momentos, excelente partida. Jaguars e Titans, aqui eu dizia sobre os Titans se fragilizarem, né, aqui na Playoff Picture, eles que estão na quarta colocação aqui da AFC, mas que, cara, quando você vem de um jogo perdendo para o Jacksonville Jaguars por 36-22, você realmente coloca um ponto de interrogação na sua vaga, né? Então você chega fragilizado para os playoffs. Isso é realmente assim uma coisa preocupante para o torcedor do Tennessee Titans. Por outro lado, a gente tem o Jacksonville Jaguars com uma campanha 5-8, tá ali também na bolha, né, de eventuais contenders, né, para integrar ali a disputa do wild card, mas é difícil. É mais uma coisa assim realmente para fortalecer a ideia de que o Trevor Lawrence é um cara que não é um bust. Ele lançou para 3 TDs nesse jogo e, cara, eu confio que esse garoto, bem assessorado, com uma boa linha ofensiva e com essa crescente evolução dele, amadurecimento, sintonia com o corpo de recebedores, tem tudo para se colocar realmente como um franchise quarterback para a franquia aqui do Jacksonville Jaguars e quem sabe até num momento futuro, né, dependendo do que o Jacksonville Jaguars conseguir extrair dele ou não, ser aí uma moeda de troca interessante para Jacksonville, né? É claro que não para esse momento. Texans e Cowboys, aqui é aquela coisa, né? Isso daqui era o Super Bowl do Houston Texans. Então, eles deram tudo para poder vencer esse jogo, mas aí no quarto período foram 10 pontos dos Cowboys, conseguiram, né, reverter, conseguiram fechar o jogo bem, isso é fundamental, né? O Dak Prescott com 284 jardas lançadas, um TD. Não foi um jogo excelente aqui, a gente esperava mais, né, do Pollard, o Elliott, né, com 15 corridas aí para 62 jardas. Mas assim, preocupante, né, cara, quando você vê um time como o Dallas Cowboys passando sufoco em dezembro contra o Houston Texans. Complicada essa situação. Como eu disse, né, isso aqui para o Texans é o Super Bowl deles. A temporada já foi pro saco há muito tempo, sei lá, desde a semana 5. Que maldade, né? Agora, finalmente o Joe Burrow conseguiu vencer o Cleveland Browns, né? 23-10, um jogo aqui, cara, que mostra como que esse time do Cincinnati Bengals é um time que ele é bem treinado, ele funciona, as engrenagens do time funcionam e como que o Joe Burrow, cara, é um cara pronto. Eu gosto demais do Joe Burrow, eu falo isso desde que ele foi draftado. Esse cara tem tudo para ser um dos melhores quarterbacks da NFL, tá? E eu vou te dizer que no conjunto da obra, hoje eu colocaria esse cara no meu time, eu não colocaria Patrick Mahomes, talvez entre ele e o Josh Allen. Mas o Joe Burrow é incrível, cara, gosto demais dele. Steelers e Ravens, meu irmão, 16-14, que vergonha, né, cara? Que vergonha. O Mitchell Trubisky entrou no jogo, do outro lado a gente teve o Huntley, né? Ele teve só 88 jardas, cara. Que coisa bizarra que foi esse jogo. Assim,
Foi em Pittsburgh o jogo. O Pittsburgh Steelers conseguiu anotar um TD no primeiro quarto, um TD no último quarto. E foi um field goal do Baltimore Ravens no segundo quarto e depois um field goal no quarto período. Um jogo para ser esquecido. Terrível. E a gente tem o Patriots e Cardinals, que eu já comentei. Então, basicamente a gente vê aqui, né, a liderança aqui do Patrick Mahomes com 4.160 jardas lançadas. No entanto, né, essa lista aqui não tem mudado muito, aí vem seguido por Justin Herbert com 3.706, Joe Burrow, Tom Brady, Josh Allen. Josh Allen fechando a lista com 3.553. Isso daqui que pode mudar a cada semana. Realmente o Patrick Mahomes aqui que está com uma margenzinha, uma gordura para queimar na frente. No entanto, o passer rating, a gente tem Jalen Hurts com 108.4. E isso daqui é muito mais importante do que a quantidade de jardas passadas. Jalen Hurts, diga-se de passagem, que tem 10 touchdowns terrestres nessa temporada, o que é um recorde, uma marca, mais uma para ele na NFL, né, que são aí de temporadas consecutivas com mais de 10 touchdowns terrestres para um quarterback. Josh Jacobs continua liderando ali entre os running backs, né, ele que tem 1.402 jardas, e o Derrick Henry com esse bom jogo, apesar da derrota, né, do Tennessee Titans, um bom jogo do Derrick Henry, né? Seguido por Nick Chubb, Saquon Barkley e Miles Sanders. Um bom jogo também do Miles Sanders, né, cara? O Philadelphia Eagles está com muitas ferramentas. Justin Jefferson, que na minha concepção vai firmando o seu nome como um dos melhores receivers aí da NFL mais uma vez, com 1.500 jardas aéreas, cara, de recepção. Impressionante essa marca. E o Tyreek Hill que tá ali colando nele. E o Devontae Adams, né, que decidiu agora despertar, né, no final da temporada e colocou ali o seu nome também nessa lista, tá com 1.247. Fechando, a gente tem o Stephon Diggs e o Travis Kelce, cara, um tight end aqui no top 5 de jardas recebidas, né? Isso que a gente não estava acostumado a ver há coisa de 5 anos atrás, né? É claro que tinha um nome ou outro, mas isso tem sido cada vez mais frequente. Quem mais colocou pontos no placar até agora na temporada foi o Tyler Bass, que é o kicker do Buffalo Bills, foram 115 pontos. E geralmente essa lista aqui é toda de kickers mesmo, né? Então a gente tem o Justin Tucker, o Daniel Carson, o Nick Folk e o Jason Myers. Fechando aqui os sacks, a gente ainda tem o Nick Bosa na frente do Matt Judon, né? Mas ambos estão tecnicamente empatados com 14 sacks e meio. Então é possível que isso daqui vá mudar até o final da temporada. Cara, e a gente tem aqui grandes nomes, né? Myles Garrett, o Micah Parsons e o Crosby, né? Que é do Las Vegas Raiders. Fechando aqui, a gente tem a liderança de interceptações com Chauncey Gardner-Johnson. E adivinha de quem? Do Philadelphia Eagles. A gente tá falando aqui, olha, do Miles Sanders lá, correndo. A gente tem aqui o Chauncey Gardner-Johnson liderando com interceptações e o Jalen Hurts com o melhor passer rating. Você consegue ver na big picture, né, como que esse time do Philadelphia, ele é completo, cara. É impressionante. Em tackles, a gente tem aqui o Foyle Oluokun, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, com 142, e o Jordan Brooks, né, mais uma vez aí o Jordan Brooks do Seattle Seahawks com 141, e fechando a lista a gente tem o Rashaan Evans do Atlanta Falcons, o Nick Bottom e o Zaire Franklin do Indianapolis Colts com 130. Então é isso, a gente já viu aqui como que tá a playoff picture, a gente já viu aqui o resultado dos jogos, e para a semana que vem a gente já vai aí começar. Deixa eu até ver aqui se a internet já voltou, porque no meio do vídeo faltou luz aqui, vocês nem perceberam. Eu acho que a internet voltou sim. A gente já vai começar aí com 49ers e Seahawks nessa semana 15. Cara, que jogo importante aqui pro Seahawks e também pra gente ver como vai ser a sequência aqui do Brock Purdy, né? Começando seu segundo jogo como titular, muita coisa interessante. Colts e Vikings, Ravens e Browns, Dolphins e Bills. Esse jogo aqui, cara, que barbaridade que vai ser esse jogo. E esse jogo, se eu não me engano, vai ser no sábado, hein? Falcons e Saints, Cowboys e Jaguars, coitados aqui dos Jaguars, hein, cara? Eles vêm de uma vitória, vão jogar em Jacksonville. Eu acho que esse time aqui vai dar um sufoco nos Cowboys. Lions e Jets, esse confronto aqui é interessante, favorável para os Lions. Chiefs e Texans, misericórdia. Pode ser mais um Super Bowl aqui para os Texans, né? Mas eu acho que depois dessa derrota para os Cowboys, eles já vão tirar completamente o pé do acelerador. Eagles e Bears, coitado do Chicago Bears. Steelers e Panthers.
Cara, esse jogo aqui, eu não sei, sinceramente. Eu acho que os Panthers vão ganhar somente pelo fator de estar jogando em casa. Mas aqui os dois times vêm de vitória. Enfim, vamos ver. Cardinals e Broncos. Aqui os Cardinals não tem mais nada. Os Broncos, esse jogo aqui pra mim é o mais sem graça até agora dessa rodada. Patriots e Raiders. Os Patriots aqui tem tudo pra ganhar esse jogo. Na minha concepção, essa vitória agora vai dar um gás extra, né, para essa equipe. E os Raiders não tem também assim grandes expectativas, não tem mais grandes perspectivas aqui para frente. Acredito que o Patriots vai vencer esse jogo. Bengals e Buccaneers. Aqui, cara, os Bengals são favoritos mesmo com o Tampa Bay jogando em casa, no Raymond James Stadium. Titans e Chargers. Aqui os Chargers, para mim, podem aproveitar, né, que o Tennessee Titans não vem, né, aqui se firmando, colocando essa campanha positiva, sendo justificada, dignificada com boas performances. Eu acredito aqui que os Chargers vão vencer esse jogo mais uma vez jogando em casa. Giants e Commanders, importantíssimo esse jogo para os dois times, tá? A minha vitória aqui eu acho que é para os Commanders. Rams e Packers, aqui eu acredito que o Baker Mayfield vai tentar, né, mostrar para a torcida que ele pode ser o titular aqui desse time pro ano que vem e o torcedor pode voltar a sonhar. Então é isso, fica ligado, deixa sua opinião aqui abaixo, um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.